No aeroporto, entre malas arrastadas e vozes apressadas, eu ouvi a frase que transformou meu coração em pedra. Se a senhora não acompanhar, fica. A gente não vai esperar. Foi ali, naquele instante em que meus próprios filhos e minha nora se afastavam, que decidi. Eu não correria atrás deles. Não pediria para ser vista. O que eles não sabiam é que aquela viagem inteira, cada detalhe, cada passagem, cada quarto de hotel havia saído do meu bolso. E um bolso que paga também sabe fechar. Eu sou a Judite, 72 anos bem vividos. Apesar das marcas que carrego no corpo e na alma, fui costureira, cozinheira, cuidadora, costurei roupas, costurei remendos na vida de filhos ingratos, cozinhei para festas de família, onde ninguém lembrava de me servir um pedaço de bolo. Cuidei de netos como quem cuida do próprio coração. E no fim, fiquei esquecida num canto, como um móvel antigo que já não serve. Mas não se enganem com a minha aparência cansada. Eu sei o peso da dignidade. E dignidade, quando é ferida, se transforma em lâmina. Naquela manhã, eu acordei mais cedo que todos. Preparei um café simples, pão com manteiga e leite quente. Quis começar o dia com o cheiro da família reunida, mas ninguém se sentou comigo. Todos estavam ocupados demais com malas, roupas, câmeras, carregadores. Vi a neta reclamando porque a bateria do celular não estava completa. Vi a nora dizendo que não adiantava perder tempo com café, porque o voo não esperaria. E vi o meu filho, meu menino já homem feito, passar por mim sem sequer perguntar se eu estava pronta. Na cozinha, a mesa ficou com um prato vazio à minha frente. Esse prato, para mim, foi o símbolo de tudo que eu carregava. Eu estava ali, presente, mas ninguém se lembrava de me servir. Eu sabia que aquela viagem seria uma prova. Eu tinha guardado cada centavo, usado minhas economias e até as milhas que acumulei ao longo dos anos em que viajei a trabalho para costurar sonhos que não eram meus. Pensei que talvez em um lugar diferente, com o mar e o sol, eles lembrariam que eu sou parte da família. Mas no fundo, eu já pressentia. Eles não mudariam. A ingratidão não se cura com paisagem bonita. Quando chegamos ao aeroporto, cada um puxava sua mala como se fosse dono do próprio destino. A minha, pequena e velha, era a única sem rodinhas modernas. Enquanto eu caminhava devagar, com meu passo miúdo e firme, eles iam na frente. Não olharam para trás. Nenhuma vez. E então veio a frase dura, cuspida sem piedade. Se ficar para trás, vai ter que voltar sozinha. Ali, no meio do saguão cheio, eu senti meu coração se partir em silêncio. Mas, junto com a dor, nasceu uma clareza. Eles acreditavam que eu era peso, que eu era apenas um corpo lento, atrasando a pressa deles. Mal sabiam que, sem mim, nenhum deles teria onde dormir naquela noite. Sem mim, nenhum deles teria sequer a passagem de volta. Sentei em uma das cadeiras de metal, fria como a indiferença deles. Respirei fundo. Tirei da minha bolsa de tecido florido um envelope amassado pelo tempo. Dentro dele, todas as passagens impressas em meu nome. Todas as reservas confirmadas com meu cartão. Era meu segredo, meu poder silencioso. Olhei para aquelas folhas e percebi que estava diante da minha chance. A chance de não mendigar amor, mas de ensinar respeito. Enquanto eles seguiam correndo para o embarque, eu fiquei para trás, como sempre. Mas dessa vez, não era abandono, era escolha. Eles estavam me empurrando para o abismo, sem perceber que no fundo do abismo, eu tinha preparado um terreno sólido. Eu não seria mais invisível, eu seria a parede contra a qual eles bateriam com toda a força da própria arrogância. Lembrei-me de quando, anos atrás, passei noites em claro para pagar a faculdade do meu filho. Ele dizia: "Mãe, um dia eu vou te dar tudo em dobro." Hoje, mal me dava um olhar. Recordei da primeira vez que cuidei da minha neta, ainda bebê, para que a mãe pudesse descansar. Hoje, essa mesma neta me tratava como um peso, alguém que atrapalhava a pressa da juventude. E da minha nora, aquela que se casou com meu filho sem nunca me aceitar, que falava comigo como se eu fosse um estorvo. Pois bem, estava na hora de cada um sentir o gosto da própria indiferença. Naquele aeroporto, a vingança nasceu em silêncio. Não era vingança feita de gritos ou humilhações. Era vingança que viria com a calma da justiça. Eles iriam sentir, pela primeira vez, o que é ser deixado para trás. Meu nome é Judite, e esta é a história de como transformei abandono em força. E antes de continuar, quero falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Quantas vezes você já se sentiu esquecida dentro da sua própria família? Quantas vezes você serviu a todos e no final ficou de lado, sem voz? Compartilhe sua história comigo nos comentários.
Eu quero conhecer sua voz, porque a minha foi silenciada por muito tempo. E se essa narrativa toca o seu coração, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like. Assim você não perde as próximas histórias e seguimos juntas de mãos dadas, aprendendo a nunca mais aceitar o desrespeito. Quando decidi oferecer aquela viagem, não foi um impulso, foi um gesto construído em silêncio, noite após noite, entre contas de luz e sacolas de supermercado. Meu filho falava em férias no exterior como quem fala de um sonho distante, um capricho reservado a gente rica. Eu ouvia calada, mas por dentro me corroía, porque sabia que, se dependesse dele, nunca iria sair do papel. Eu juntei como sempre juntei. Recolhi moedas em um pote de vidro que antes guardava doce de goiaba. Fiz pequenos bordados para vizinhas, roupas de criança com o meu ponto miúdo e firme. Aceitei encomendas de concertos que quase ninguém queria fazer. Bainha de calça, fecho de vestido, botão perdido. Fui juntando como quem planta sementes em terreno duro. E quando finalmente achei que não seria suficiente, descobri que minhas milhas acumuladas, de tantas passagens compradas para ver meu falecido marido em hospitais, poderiam pagar mais do que eu imaginava. Com paciência, sentei diante do computador da Lan House do bairro. Não tenho intimidade com essas máquinas, mas pedi ajuda ao rapaz que cuida lá. Reservei cada passagem em meu nome. Reservei cada quarto de hotel com meu cartão. Guardei tudo dentro de um envelope, o mesmo que carregava comigo no aeroporto. E escolhi não contar, não por vaidade, mas porque eu queria ver se o amor ainda existia sem o peso da obrigação. Queria ver se, mesmo sem saber que era eu quem bancava tudo, eles me tratariam como parte da família. Eu me enganei. A primeira cena de indiferença veio quando a nora, ao telefone com uma amiga, disse que eles estavam indo viajar graças ao esforço do marido, que tinha conseguido um desconto especial. Eu estava no sofá, dobrando roupas, e ouvi cada palavra. Foi como engolir vidro, não porque eu quisesse reconhecimento, mas porque percebi que a mentira para ela era mais doce que a verdade. Meu filho, sentado ao lado, nada disse. Apenas deixou a mentira se espalhar pelo ar, como perfume barato. No dia seguinte, enquanto eu me preocupava com o horário do voo, a neta reclamava que não queria que eu dividisse o quarto com ela. Disse que eu roncava, que atrapalhava, que precisava de privacidade para gravar vídeos no celular. A mãe dela a apoiou, dizendo que uma adolescente precisava de espaço. Eu ouvi em silêncio. Não sabiam que o quarto duplo com 2 camas já estava reservado em meu nome. Não sabiam que o espaço que me negavam só existia porque eu havia construído. Na véspera da viagem, preparei um jantar. Frango assado, arroz soltinho, salada fresca. Era a minha maneira de reunir todos antes da partida. Eles comeram rápido, mal olharam para mim, conversaram entre si sobre as roupas que levariam, sobre as fotos que fariam, sobre os lugares que visitariam. Meu nome não apareceu em nenhum plano. Era como se eu fosse apenas uma sombra que iria junto por obrigação. Naquela noite, sozinha no meu quarto, sentei à beira da cama e fiquei olhando para a mala aberta. Coloquei 2 mudas de roupa, uma sandália confortável, um vestido azul que meu marido sempre dizia que combinava com meus olhos. Não levei muito. Eu nunca precisei de muito. Meu maior desejo era simples: ser lembrada, ser incluída, ouvir, pelo menos uma vez, um convite sincero para estar ali. Mas em vez disso, fui tratada como peso desde o primeiro momento. No táxi para o aeroporto, sentei na frente para não atrapalhar. O motorista puxou conversa, perguntou se estávamos animados. Eu disse que sim, mas ninguém no banco de trás respondeu. Estavam ocupados demais em discutir qual restaurante conheceriam primeiro. No check-in, fui a última a entregar meus documentos. A funcionária do balcão me olhou com paciência e disse que eu precisava assinar algo. A nora bufou impaciente e disse em voz alta que velho sempre atrasa tudo. Aquela frase ficou gravada em mim como ferro quente. Meu filho, ao lado, fez silêncio. Não defendeu, não repreendeu. Apenas deixou a frase cair no chão e ecoar. Na sala de embarque, enquanto eles corriam para as lojas, eu fiquei sentada observando. Meus olhos pousaram em um detalhe simples. As passagens que eles seguravam não tinham o nome deles no cartão de embarque. Tinham o meu. E ninguém percebeu. Eu era a raiz. Mas eles só viam galhos. Enquanto esperava, lembrei-me de outro tempo. De quando meu marido ainda vivia e sonhávamos em viajar juntos. Mas nunca tivemos condição. Sempre havia uma conta, um imprevisto, uma doença. A vida passou
e o sonho ficou engavetado. Agora, ironicamente, eu estava realizando o sonho, mas não com ele, e sim com aqueles que não me viam. Essa lembrança me doeu como faca, mas também me fortaleceu, porque percebi que, de alguma forma, aquela viagem era minha. Eu tinha direito de decidir o destino, não apenas o lugar para onde íamos, mas o destino de cada um que me desprezou. Quando anunciaram o embarque, senti o coração bater mais rápido. Eles foram primeiro, sem esperar. Eu levantei por último, ajeitei minha bolsa no ombro e caminhei devagar. Não porque fosse lenta, mas porque a pressa deles já não me dizia respeito. Cada passo meu era uma promessa. Uma promessa de que o abandono que eles me ofereciam naquele momento se tornaria a lição mais dura que receberiam na vida. Na fila, percebi que a Nora falava animada sobre o quarto do hotel. Disse que havia escolhido uma vista incrível para o mar. Sorri por dentro, porque eu sabia que a reserva feita era para vista para o jardim. E quem havia decidido era eu. Era como ver uma criança brincar com uma ilusão. Eles acreditavam que dominavam aquela viagem, mas estavam sentados em um castelo que eu construíra sozinha. E castelos podem ruir quando a base decide se mover. Eu segurei firme o envelope na bolsa. Para muitos, parecia apenas um punhado de papéis sem valor. Para mim, era a chave que abriria ou fecharia portas. Eu podia decidir, e naquele momento, mais do que nunca, eu soube, estava na hora de ensinar. As rodas das malas deles deslizavam rápidas no piso brilhante do aeroporto. A minha mala, pequena e sem rodinhas, rangia a cada passo, como se gritasse a diferença entre nós. Eles seguiam adiante, conversando entre si, rindo de coisas que eu não entendia. Eu, 2 metros atrás, era apenas a sombra que se arrastava. Quando chegamos perto do portão de embarque, ouvi o que parecia ser um sussurro, mas que cortou meu peito como faca. Minha nora, olhando para o celular, disse para a filha: "Se ela não acompanhar, vai perder. Isso aqui não é creche." E riu. Riu de mim como se eu fosse uma criança desajeitada. Minha neta riu junto, sem levantar os olhos da tela. Meu filho ouviu. Ele ouviu. Eu vi pelos olhos, mas fingiu que não. Fingiu que a frase era vento e continuou andando com as mãos no bolso, indiferente. Naquele instante, o mundo poderia ter desabado. Eu poderia ter chorado, suplicado, pedido paciência, mas não. Engoli a dor como quem engole fogo. A dor queimou, mas também iluminou. Eles achavam que estavam me abandonando, mas não sabiam que a chave estava comigo. A fila de embarque se formou. Eles correram, entraram no grupo errado, mas ninguém os deteve. Estavam ansiosos para garantir os lugares, como se o avião fosse partir sem eles. Eu fiquei sentada em uma cadeira fria de metal, segurando firme minha bolsa. Olhei para o painel eletrônico, que piscava o horário do voo. Meu coração batia devagar. Não havia pressa em mim. Uma funcionária do aeroporto se aproximou. Me perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, com um sorriso leve. Era a primeira pessoa naquele dia a me dirigir a palavra com humanidade. Levantei-me com calma e caminhei até o portão, onde a fila já diminuía. Passei meu cartão de embarque. O bip ecoou seco. Atravessei o corredor estreito que levava à aeronave. Vi ao longe os ombros deles. Nenhum deles se virou, nem para ver se eu vinha, nem para me esperar. Dentro do avião, a cena se repetiu. Eles já estavam acomodados, distribuindo as malas no compartimento. A Nora havia ocupado 2 assentos com casacos, como se fossem bandeiras marcando o território. A neta ajeitava o cabelo para gravar um vídeo. Meu filho, distraído, pedia água para a diacomissária antes mesmo de o avião decolar. Passei por eles devagar. Ninguém falou comigo. Ninguém me ofereceu ajuda com a bolsa. Ninguém disse: "Mãe, senta aqui perto." Eu era invisível. Sentei-me no meu lugar, 3 fileiras atrás. Assento 27C, corredor. Ao meu lado, um senhor gentil me cumprimentou com a cabeça. Foi o único gesto de consideração que recebi. O avião decolou. As turbinas rugiram. O chão tremeu e meu corpo foi empurrado contra o assento. Fechei os olhos, não para dormir, mas para lembrar. Lembrei da primeira viagem que fiz de avião, quando meu marido ainda vivia. Era para visitar um médico em outra cidade. Eu tinha medo, e ele segurou minha mão o tempo inteiro. Disse que eu não precisava temer, porque estávamos juntos. Hoje, tantos anos depois, eu voava sozinha, cercada de gente que carrega meu sangue, mas que me deixou para trás como se eu fosse um fardo esquecido. Durante o voo, ouvi a risada da minha neta ecoando algumas fileiras à frente. Ela mostrava algo no celular para os pais.
e todos riam. O som daquela risada, que já foi doce e infantil, agora era cortante, como uma lâmina que me excluía da cena. Eu era espectadora da minha própria família. Uma comissária passou oferecendo lanches. Meu filho recebeu primeiro. Minha nora também. Minha neta pediu 2 bebidas, uma para ela e outra para a mãe. Quando chegou a minha vez, a comissária sorriu e perguntou se eu queria algo. Antes que eu respondesse, ouvi a voz da nora. Não precisa. Ela quase não come nada. Senti o sangue ferver. Quem era ela para decidir por mim? Respirei fundo, olhei nos olhos da comissária e disse com firmeza: quero sim, por favor. E água sem gelo. A comissária assentiu e me serviu com respeito. Mas dentro de mim, um vulcão já se preparava. Cada gesto deles era uma forma de apagamento, cada silêncio, uma tentativa de me diminuir. Mas ao contrário do que imaginavam, cada uma dessas feridas me fortalecia. Na aterrissagem, o avião tremeu. As pessoas aplaudiram. Eu não bati palmas, porque sabia que a verdadeira viagem ainda estava por começar. No desembarque, eles correram de novo, sem esperar. Fui a última a me levantar, a última a sair. Peguei minha mala com calma, olhei ao redor e vi as malas pretas deles girando na esteira. Eram todas iguais, indiferentes. A minha, com uma fita vermelha amarrada no zíper, destacava-se, porque aprendi que tudo que é meu precisa ser marcado, ou o mundo me rouba. Enquanto eles reclamavam da demora das malas, sentei-me em um banco de metal. Tirei da bolsa o envelope, abri devagar, passei os dedos pelas passagens, pelas reservas de hotel, pelos papéis que guardavam os segredos da viagem. Era como folhear um livro onde eu era a autora e eles apenas personagens. Eles ainda não sabiam, mas logo descobririam. Eu não correria atrás, eu não mendigaria espaço. A humilhação que me deram no aeroporto e dentro do avião seria devolvida, multiplicada, não com gritos, não com discussões, mas com a frieza silenciosa de quem segura todas as chaves e, no momento certo, decide quem entra e quem fica do lado de fora. No banco frio do aeroporto, com as malas girando na esteira sem pressa de aparecer, eu senti o tempo parar. Meus filhos e netos andavam de um lado para o outro, impacientes, reclamando do calor, do atraso das pessoas. Eu apenas observava. A cada gesto, a cada palavra que não me incluía, algo dentro de mim ia se desfazendo. Mas junto com essa dissolução, algo novo começava a se nascer. Passei a mão pelo envelope que guardava no bolso interno do casaco. O papel já estava gasto, marcado pelas minhas mãos ansiosas. A cada dobra, a cada marca, estava gravado o esforço de meses. Aquele envelope não era apenas um conjunto de passagens e reservas. Era um pedaço de mim, um pedaço da minha vida oferecido como presente e agora transformado em arma. Eles não faziam ideia, não sabiam que aquela viagem só existia porque eu quis, que cada assento no avião, cada quarto de hotel, cada refeição incluída, havia sido paga com minhas mãos calejadas. Eles acreditavam que eram donos do passeio, quando na verdade não passavam de hóspedes do meu sacrifício. Meu filho falava alto com a nora sobre os passeios que fariam no dia seguinte. Ela, cheia de empáfia, dizia que já tinha tudo organizado. Eu sorri por dentro, porque sabia que não tinha organizado nada. Tudo estava em meu nome. O hotel só me reconheceria. Os passeios estavam reservados com o meu contato. E se eu não confirmasse, nada aconteceria. Olhei para eles com serenidade. Meu coração já não batia com dor, mas com clareza. Percebi de uma vez por todas que eu havia passado anos mendigando atenção, como quem pede migalhas de pão. Sempre acreditei que se eu fizesse mais, cuidasse mais, desse mais, um dia eles me olhariam com respeito. Mas ali, no meio das malas girando sem destino, eu finalmente compreendi. Não se conquista respeito de quem não tem capacidade de oferecê-lo. Lembrei-me da primeira vez em que me senti descartável. Foi muitos anos antes, quando meu filho ainda era adolescente. Ele me pediu dinheiro para sair com os amigos. Eu não tinha, mas fiz um trabalho extra de costura madrugada adentro e consegui entregar a quantia. Quando ele voltou para casa, não agradeceu. Apenas disse que eu tinha obrigação porque era mãe. Aquela frase ficou guardada como uma semente amarga. E ali, no aeroporto, essa semente havia germinado. A vida inteira eu fui a mulher que segurava as pontas. Quando meu marido adoeceu, eu me desdobrei entre hospital e casa, sem nunca reclamar. Quando ele se foi, fiquei sozinha para criar um filho que parecia nunca perceber o quanto eu sangrava por dentro. Agora, na velhice,
Eu era vista como peso. E mesmo oferecendo uma viagem inteira, continuava invisível. Foi nesse instante que uma decisão tomou forma em mim. Eu não correria mais atrás, não justificaria minhas falhas, não aceitaria o lugar de sombra. Eu usaria o silêncio como arma. Eles aprenderiam da maneira mais dura. As malas começaram a surgir na esteira. 1, 2, 3. A nora correu, pegou a dela e a da filha. O meu filho pegou a dele. Ninguém se ofereceu para ajudar com a minha. Não me surpreendi. Fui até a esteira, puxei minha pequena mala com esforço e a fita vermelha brilhou como bandeira. Ali, naquele gesto simples, senti uma força nascer. Eu sabia identificar o que era meu, e o que era meu, ninguém me tiraria mais. Enquanto caminhávamos até a saída, eles já faziam planos de jantar, comentavam sobre pratos típicos, sobre restaurantes sofisticados. Nenhuma vez me perguntaram se eu tinha fome, se eu estava cansada, se eu queria parar. Eu era apenas uma presença muda, arrastada pelo acaso. Mas dentro de mim, a história era outra. Eu já não estava mais ferida, estava firme. Eu tinha o poder e estava apenas esperando o momento certo para revelar. No táxi até o hotel, a nora atendeu uma ligação e contou em tom de triunfo que estavam em uma viagem maravilhosa que ela e o marido organizaram. Eu encostei a cabeça no vidro da janela e deixei a paisagem desfilar diante dos meus olhos. Não discuti, não corrigi, não desmenti, porque sabia que a mentira dela logo se dissolveria diante da verdade mais dura que já experimentaria. Chegamos ao hotel. O porteiro abriu a porta com gentileza e fomos até a recepção. A nora se adiantou, com ar de quem estava no comando, entregou documentos, falou em tom firme. O atendente olhou para ela, depois para o sistema e respondeu com calma: "Desculpe, senhora, mas a reserva está em nome de Judite." Foi como assistir a uma pedra cair no silêncio. Meu filho a olhou, confuso. Minha neta riu, achando graça. A nora empalideceu. E eu apenas me aproximei. Coloquei minha identidade sobre o balcão e disse: "Sou eu. Está tudo no meu nome." Naquele segundo, percebi o impacto da descoberta. O castelo de ilusões que eles haviam construído começou a rachar. O controle que acreditavam ter se desfez diante da autoridade do meu nome, registrado em cada documento. Não disse mais nada. Peguei a chave do quarto, agradeci ao atendente e subi. Eles ficaram para trás, atordoados, discutindo entre si. Eu não precisava ouvir. O silêncio já me bastava. Dentro do quarto, sentei-me na beira da cama e olhei pela janela. O jardim iluminado parecia me oferecer uma resposta. Eu não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, senti que tinha o domínio da minha vida de volta. A descoberta amarga não foi a de que minha família não me amava. Isso eu já sabia. A verdadeira descoberta foi perceber que eu não precisava mais mendigar. Eu tinha em minhas mãos o poder de decidir. E quando a vida coloca a chave na nossa mão, a única escolha é usá-la. E eu usaria. Naquela noite, o quarto de hotel parecia um santuário. As cortinas pesadas abafavam os sons do corredor. E o jardim iluminado se estendia diante da janela como um quadro vivo. Eu sentei na poltrona, com os pés apoiados no tapete macio, e deixei o silêncio me envolver. Não havia televisão ligada, não havia celular em minhas mãos, só o silêncio. E nesse silêncio, o gosto da vitória começou a aparecer. A primeira rachadura no orgulho deles havia se aberto na recepção. Ver a nora tentar comandar a situação e ser desmentida diante do atendente foi como assistir a uma peça de teatro onde o vilão esquece as falas. Ela empalideceu, gaguejou e pela primeira vez em muitos anos se calou. Meu filho, atônito, não sabia o que dizer. Minha neta, que sempre ria de tudo, ficou desconfortável mexendo no celular para disfarçar o embaraço. E eu, serena, apenas entreguei meu documento e peguei as chaves. Não houve grito, não houve discurso, apenas a força silenciosa da verdade. Quando subi para o quarto, eles ficaram para trás, murmurando entre si. Eu sabia que naquela noite dormiriam inquietos, porque a mentira que sustentava a arrogância deles havia sido arrancada como um lençol velho. No dia seguinte, acordei cedo. Desci para o café da manhã antes de todos. Caminhei pelo salão amplo, escolhi uma mesa perto da janela e me servi com calma. O cheiro do café recém-passado se misturava ao som de pratos e talheres. Eu mastigava devagar, saboreando cada pedaço de pão como se fosse um brinde à minha própria coragem. Eles chegaram mais tarde, minha nora com a cara fechada, meu filho sem conseguir me encarar, minha neta de fones nos ouvidos,
tentando fingir que nada tinha acontecido. Sentaram-se longe de mim. Eu não os chamei, não ofereci lugar na minha mesa, porque eu sabia que naquele momento eles precisavam sentir a distância, a mesma distância que tantas vezes impuseram a mim. Quando terminaram de comer, vieram até mim com olhares nervosos. Foi meu filho quem falou primeiro. A voz dele estava embargada, como se as palavras fossem pedras pesadas. Mãe, eu não sabia que a viagem estava no seu nome. Olhei para ele com calma. Meu filho, você nunca soube, porque nunca perguntou. A frase saiu simples, mas carregada de anos. Anos de silêncio, de espera, de invisibilidade. Ele abaixou a cabeça. Minha nora tentou intervir, mas a voz dela tremia. Disse que tinha entendido tudo errado, que achava que era o marido quem tinha pago. Sorri, mas não respondi, porque naquele instante percebi que não precisava mais me justificar. Eles sabiam a verdade. Decidi então aplicar a lição. Fomos ao passeio que estava reservado. Um tour pela cidade, com guia e transporte incluído. A nora tentou mais uma vez se adiantar, falar com o guia, dar instruções. Ele olhou para ela, consultou a lista e disse em voz alta: Desculpe, senhora, a reserva está no nome de Judite. O silêncio caiu pesado. O grupo inteiro de turistas olhou em minha direção. Eu levantei a mão com serenidade. Sou eu, disse, e subi primeiro no ônibus. A cada atividade, a mesma cena se repetia. No restaurante, chamavam pelo meu nome. Nos passeios, confirmavam comigo. Nos ingressos, só o meu documento validava a entrada. E a cada vez que isso acontecia, eu via o orgulho deles murchar um pouco mais. Não precisei levantar a voz, não precisei discutir, apenas deixei que os fatos falassem por mim. Era como se a vida finalmente estivesse devolvendo cada lágrima que derramei, transformando em justiça pura. Naquela noite, quando voltamos ao hotel, sentei-me outra vez na poltrona do meu quarto. Peguei o envelope com todos os papéis e folheei devagar. Cada folha era uma carta na manga. Eu poderia cancelar reservas, alterar datas, decidir sozinha. Eu tinha todas as chaves e foi nesse momento que decidi a verdadeira virada. Eu não queria apenas que eles percebessem que dependiam de mim, eu queria que sentissem na pele o que é ser abandonado, o que é ser ignorado, esquecido, tratado como invisível. Não por vingança barata, mas por justiça, porque só experimentando a dor que causaram, talvez aprendessem o valor de respeitar. Já não era sobre uma viagem, era sobre dignidade. Na manhã seguinte, acordei cedo mais uma vez. Saí do quarto em silêncio, com minha bolsa e minha mala. Deixei um bilhete sobre a cama, escrito em letra firme. Agora vocês sabem que a viagem era minha. Usem o tempo para pensar em tudo o que fizeram. Volto quando sentir que mereço estar entre vocês. Entreguei a chave na recepção. Pedi ao atendente discrição e segui sozinha. A cidade era bonita, com ruas cheias de cores, mercados com cheiros intensos, música ao longe. Pela primeira vez em anos, eu andava sem pressa, sem peso. Eu não era sombra de ninguém. Eu era protagonista da minha própria história. Enquanto caminhava, pensei em todas as vezes em que me deixei ser pequena para caber no espaço que me davam. Pensei em cada jantar onde servi todos e fui a última a comer. Pensei em cada aniversário onde preparei bolo, mas ninguém me deu flores. Pensei em cada Natal em que fiquei na cozinha, enquanto eles riam na sala, e percebi que o tempo de mendigar havia terminado. Eles ficariam sem mim, eles teriam que lidar com reservas, passeios, refeições, todos atrelados ao meu nome. Sentiriam o gosto da exclusão, sentiriam o que eu senti durante anos, e eu, pela primeira vez, sentiria a liberdade de ser dona de mim. Queridas amigas que estão me ouvindo agora, esse é o momento em que minha história começou a mudar. Foi quando entendi que não se pede respeito, se conquista com firmeza. Quero perguntar a você, já aconteceu de você dar tudo e ser tratada como nada? Já sentiu que sua dedicação não era vista? Que sua voz não importava? Escreva nos comentários, compartilhe sua história. Eu vou ler cada uma com carinho, porque nós precisamos nos escutar. E se essa virada tocou você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e continue comigo. Ainda há muito a ser contado e cada palavra é um passo rumo à dignidade que todas nós merecemos. O bilhete que deixei sobre a cama foi a minha sentença silenciosa. Uma frase curta, mas com peso de anos. Agora vocês sabem que a viagem era minha. Usem o tempo para pensar em tudo o que fizeram. Volto quando sentir que mereço estar entre vocês. Escrevi em letra firme, sem tremor. Não era vingança impensada, era justiça.
Era dignidade. Naquela manhã, quando saí sozinha pelas ruas da cidade, a brisa leve me trouxe uma sensação nova. Era como se eu tivesse respirado pela primeira vez em décadas. Caminhei pelas calçadas estreitas, vi crianças brincando, ouvi músicas que saíam das lojas. A vida acontecia e eu, pela primeira vez, acontecia junto. Horas depois, meu celular começou a vibrar dentro da bolsa. Chamadas perdidas, mensagens apressadas. Primeiro do meu filho, depois da nora, depois da neta. Onde a senhora está? Precisamos de você. Vem logo, estamos preocupados. Li cada uma sem pressa. Eu, que tantas vezes fui ignorada, agora era a única voz que importava. E decidi, não responderia. O silêncio seria a minha resposta. Soube depois, por um funcionário do hotel que simpatizou comigo, que a cena no café da manhã foi constrangedora. Eles desceram juntos, tensos. Procuraram por mim em cada canto. Quando não me encontraram, foram à recepção. Tentaram dar ordens, exigiram informações. O atendente, com profissionalismo, explicou que todas as reservas estavam em meu nome. Sem mim não poderiam alterar nada. Sem mim não poderiam incluir refeições extras, nem confirmar passeios. A nora, acostumada a ter a última palavra, quase perdeu o controle. Minha neta, incomodada, disse que aquilo era humilhante. Meu filho, em silêncio, parecia finalmente perceber o tamanho do abismo que havia cavado entre nós. Imagino o gosto amargo que sentiram. Pela primeira vez, experimentaram o que eu vivi durante anos. A sensação de depender de alguém que não os vê. A impotência diante do silêncio. Enquanto eles se remexiam no desconforto, eu andava pela feira da cidade. Via artesãos vendendo peças de madeira, senhoras oferecendo doces caseiros, músicos tocando com paixão. Comprei um pequeno colar feito de pedra azul. Coloquei no pescoço e senti que era um símbolo. Azul, como o vestido que guardei para ocasiões especiais. Azul, como a serenidade que agora me envolvia. A cada passo, a cada sorriso que trocava com desconhecidos, percebia que não precisava da aprovação deles para existir. A vida sempre me ofereceu pequenos gestos de bondade, mas eu estava ocupada demais servindo quem não merecia. Agora, livre, eu conseguia enxergar. À tarde voltei para o hotel. Entrei pelo saguão com calma, enquanto eles me esperavam aflitos perto da recepção. Quando me viram, correram até mim. Minha neta, sem jeito, foi a primeira a falar. Vó, a gente ficou desesperado. Você não pode sumir assim. Olhei para ela com firmeza. Eu sempre estive aqui. Quem sumiu foram vocês. Meu filho tentou se aproximar. A voz dele tremia. Mãe, eu errei, mas não pode ser assim. A viagem toda depende da senhora. A sinceridade parecia surgir, mas ainda misturada com o medo da perda. Ele não pedia perdão pelo coração. Pedia pela conveniência, pela necessidade. Minha nora, mais ousada, levantou a voz. A senhora não pode nos deixar nessa situação. É irresponsável. Olhei para ela e senti o peso de anos em que tolerei suas palavras afiadas. Respondi calma, mas firme. Irresponsabilidade é tratar quem paga sua cama como se fosse peso morto. O silêncio caiu. Não havia resposta. Peguei a chave do meu quarto e subi, sem olhar para trás. Deixei-os ali, afogados na própria vergonha. Naquela noite, as mensagens continuaram. Pedidos de conversa, promessas de mudança. Eu li todas, mas não respondi, porque entendi que palavras ditas no calor do medo não são arrependimento. São apenas tentativas de escapar da consequência. E a consequência, dessa vez, não seria evitada. No dia seguinte, havia um passeio programado para uma ilha próxima. No ônibus que levaria o grupo, o guia chamou os nomes da lista. Quando chegou ao deles, olhou em volta. Preciso da confirmação de Judite para liberar os acompanhantes. Todos olharam para mim. Eu estava sentada à frente, com a janela aberta, sentindo a brisa. Fiz uma pausa longa proposital. Depois, apenas assenti com a cabeça. O guia marcou no papel e seguimos. Eles sabiam que cada passo dependia de mim e eu, finalmente, senti o sabor do respeito. Não porque eles me davam, mas porque a vida havia me devolvido o lugar de onde nunca deveria ter saído. Durante o passeio, fiquei sozinha a maior parte do tempo. Caminhei pela areia, deixei o mar tocar meus pés, senti a espuma fria lavar séculos de dor. Minha neta se aproximou em certo momento, sem celular na mão, sem fones no ouvido, apenas ela, menina de olhos cansados. Vó, desculpa, eu não sabia. Olhei para ela. Havia sinceridade em sua voz, mas eu sabia que uma desculpa não apaga anos. Ainda assim, foi a primeira rachadura verdadeira no muro de indiferença. Toquei levemente a mão dela
e disse: agora sabe, que não esqueça. De volta ao hotel, percebi que algo havia mudado. Eles já não falavam alto, já não riam como antes. O silêncio os acompanhava a cada refeição. Esperavam que eu me sentasse primeiro. Era como se tivessem finalmente entendido, ainda que pela dor, que eu não era invisível. Mas eu sabia, ainda não era o suficiente. O arrependimento verdadeiro só nasce quando a alma toca o chão, e eles ainda estavam em queda. Naquela noite, no meu quarto, sentei na poltrona com um colar azul no pescoço e o envelope de papéis sobre o colo. Pensei no meu marido. Pensei em como ele teria se orgulhado de me ver assim, firme, sem medo. Pensei em todas as mulheres que, como eu, passaram a vida dando e nunca recebendo. E entendi que a minha história não era só minha. Era de todas nós. Eles estavam experimentando o veneno que me ofereceram por anos. A diferença é que, para mim, o veneno virou força. Para eles, era amargo demais. E eu, pela primeira vez, dormi em paz. Os dias seguintes correram como um rio lento, cheio de curvas e pedras. Cada atividade, cada refeição, cada detalhe da viagem passava pelo meu nome. No início, eles tentaram disfarçar a dependência, mas logo o silêncio denunciou. Não havia como negar. Sem mim, eles não eram nada ali. Eu os observava com calma. A cada vez que o guia chamava pelo meu nome, eu via a expressão da nora se contrair. A cada vez que o garçom trazia a conta e dizia: já está incluído, reservado por Judite, meu filho abaixava os olhos. A cada vez que um funcionário do hotel me cumprimentava com respeito, minha neta olhava em volta, constrangida. Era como se o mundo inteiro lembrasse a eles que por trás da máscara de arrogância estavam nus. E eu não comemorava com gritos. Meu triunfo era silencioso, feito de olhares firmes e passos leves. Eu não precisava esfregar nada no rosto deles. A própria realidade fazia isso por mim. Naquela manhã, decidi me afastar. Acordei cedo, coloquei o vestido azul que guardei para ocasiões especiais e prendi o colar de pedra azul no pescoço. Saí do hotel sozinha. Enquanto eles ainda dormiam, peguei um táxi e pedi para o motorista me levar até um ponto turístico afastado, um mirante com vista para o mar aberto. Ali, diante do horizonte imenso, respirei fundo. A brisa bateu no meu rosto, levantando meus cabelos brancos como bandeiras de vitória. Senti que aquele lugar não era apenas um ponto no mapa. Era o símbolo da liberdade que eu conquistava. Pela primeira vez em anos, eu não precisava esperar por ninguém. Não precisava pedir companhia, nem mendigar atenção. Eu estava comigo mesma. E isso bastava. Enquanto caminhava pelo mirante, lembrei-me de todas as vezes em que me senti pequena, de quando fiquei horas esperando uma ligação que nunca veio, de quando preparei almoços elaborados e ouvi apenas reclamações, de quando dei dinheiro escondido para meu filho. E ele nunca perguntou se eu tinha ficado sem, e percebi que todo aquele passado havia me conduzido até ali. Eu não era a vítima dessas memórias. Eu era a sobrevivente. Passei o dia explorando lugares sozinha. Provei comidas típicas em barracas simples, conversei com moradores locais, comprei lembranças para mim mesma. Pela primeira vez, comprei algo sem pensar em agradar ninguém. Apenas me dei o presente que merecia. No fim da tarde, voltei ao hotel. Eles estavam na recepção, tensos, à minha espera. Meu filho levantou-se imediatamente quando me viu. Sua voz saiu embargada. Mãe, não some assim, a gente ficou preocupado. Olhei para ele com calma e disse: preocupado? Agora vocês sabem o que é esperar, sem saber se alguém vai aparecer. A nora, desconfortável, tentou sorrir. Judite, vamos aproveitar a viagem juntos. Esquece isso, respondi firme. Não sou eu quem precisa esquecer, são vocês que precisam aprender. Subi para o quarto e deixei-os ali, novamente em silêncio. Naquela noite, enquanto descansava na poltrona, decidi que não usaria o restante da viagem para esperar arrependimentos. Usaria para mim. Entrei no site das reservas e alterei algumas datas. Cancelei um passeio que eles tanto queriam e substituí por uma atividade individual. Fiz uma reserva no spa do hotel, apenas para mim. Marquei um jantar à beira do jardim, com música suave. Quando desci para o jantar, sozinha, senti olhares sobre mim. Eles estavam na mesa ao fundo, esperando que eu me juntasse. Mas eu não fui. Sentei-me à mesa reservada com meu nome, recebi o prato especial preparado pelo chefe e saboreei cada garfada com a calma de quem finalmente entende o próprio valor. A música ao vivo preenchia o ambiente. Eu fechei os olhos e quase pude sentir a presença do meu marido ao meu lado. Ele teria se orgulhado.
Não de ver minha família sofrer, mas de ver que eu não permiti que me destruíssem. Os dias seguintes foram assim, eles na sombra, eu na luz. A cada passo, a cada escolha, eu reafirmava minha autonomia, até que a viagem chegou ao fim. No aeroporto de volta, vi o desespero nos olhos deles. As passagens, todas em meu nome, estavam em minhas mãos. Entreguei os cartões de embarque um por um, como quem dá esmolas. Não disse nada. O silêncio foi mais forte que qualquer palavra. No avião, sentei-me sozinha. Outra vez, 3 fileiras atrás. Eles juntos, mas inquietos. Eu, finalmente em paz. Quando o avião pousou, senti que o ciclo estava completo. Eu havia entrado naquela viagem como sombra, mas saía dela como voz. Uma voz que não precisava gritar, porque o simples ato de existir com firmeza já era suficiente. Não voltei para casa com rancor, voltei com clareza. Eu não precisava mais mendigar amor. Eu tinha algo muito maior, respeito por mim mesma. E decidi, o dinheiro do reembolso de passeios cancelados não seria devolvido a eles. Usei para abrir uma pequena poupança em meu nome, um fundo só meu para viagens futuras. Viagens que eu faria sem depender de ninguém. Viagens onde eu seria protagonista desde o início. Minha família perdeu muito mais que uma viagem. Perdeu o direito de me tratar como invisível. Perdeu o conforto de acreditar que eu estaria sempre ali, servindo em silêncio, e eu ganhei algo que não tem preço, a certeza de que nunca mais viveria nas sobras do amor alheio. Esse foi o meu triunfo, um triunfo silencioso, mas eterno. O avião pousou, e o silêncio dentro de mim era diferente de qualquer outro que já havia sentido. Não era mais o silêncio pesado da invisibilidade, era o silêncio firme da vitória. Enquanto todos se levantavam apressados, pegando malas no compartimento, eu fiquei sentada por alguns segundos. Respirei fundo e fechei os olhos. Senti a mão invisível do destino me dizendo: "Você conseguiu." Levantei-me por último. Caminhei pelo corredor estreito do avião com passos tranquilos. Minha mala pequena, marcada pela fita vermelha, me esperava na esteira como sempre. Peguei-a sem pressa, sem ajuda, sem que ninguém ao meu redor precisasse me notar, porque eu já não buscava mais ser vista. Eu me via, eu me reconhecia. Minha família seguiu à frente, sem coragem de dirigir muitas palavras. O peso do que tinham vivido ainda os prendia. Não havia mais risos altos, não havia mais frases apressadas, apenas olhares baixos e um constrangimento que parecia uma sombra constante. No carro de volta, o silêncio entre nós era quase sufocante. Minha neta mexia no celular, mas dessa vez não gravava vídeos. Minha nora olhava pela janela, os lábios cerrados. Meu filho abriu a boca algumas vezes como se fosse falar, mas desistiu. Eu fiquei olhando a estrada pela janela. A cidade passava como um filme, mas dentro de mim tudo estava calmo. Chegamos em casa e cada um foi para seu canto. Nenhum agradecimento, nenhum pedido de desculpa verdadeiro. Apenas o silêncio, mas pela primeira vez, aquele silêncio não me machucava, porque eu sabia que eles tinham aprendido. Não importava se confessariam. Não importava se admitiriam. A vida já havia gravado em suas almas a lição que eu precisava ensinar. Entrei no meu quarto, coloquei a mala sobre a cama e abri devagar. Tirei as roupas, dobrei com cuidado como sempre fiz. O vestido azul que usei no dia do triunfo coloquei no cabide especial. O colar de pedra azul pendurei diante do espelho. Ele se tornou meu símbolo. Sempre que eu olhar para ele, vou lembrar que não sou sombra, sou voz, sou raiz. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para as mãos. Essas mãos que costuraram roupas, que cozinharam refeições, que seguraram cabeças febris, que limparam lágrimas alheias. Essas mãos que tantas vezes tremeram de cansaço, agora estavam firmes. Pela primeira vez, elas tinham segurado algo apenas por mim, a minha própria dignidade. Pensei no futuro, não mais em viagens para agradar os outros, não mais em presentes que me deixavam invisível. Pensei em pequenas alegrias que eu poderia dar a mim mesma. Um passeio no parque, uma tarde na livraria, um café tomado sozinha em paz. Pensei em viagens futuras, sim, mas dessa vez como protagonista. Talvez com amigas, talvez sozinha, mas sempre comigo, inteira. Meu filho me procurou dias depois. Veio até mim com olhos cansados. Disse que tinha pensado muito. Disse que entendeu que precisava mudar. Eu ouvi em silêncio. Não respondi com palavras doces. Apenas olhei firme e disse: respeito não se pede, respeito se conquista. E você ainda tem muito a conquistar. Ele chorou.
Não chorei junto. Meu tempo de lágrimas havia acabado. Minha neta me mandou uma mensagem pedindo para passar a tarde comigo. Aceitei. Não para agradar, mas para ensinar. Ensinei-a a fazer bolo como fiz tantas vezes antes. Dessa vez, porém, sentei-me primeiro à mesa e comi o primeiro pedaço. Ela me olhou, surpresa, e eu disse: nunca deixe ninguém te servir por último, nem na mesa, nem na vida. Ela sorriu tímida. Talvez tenha entendido. Minha nora manteve-se em silêncio por muito tempo. Não sei se mudará, não sei se aprenderá, mas já não importa, porque a minha vida não depende mais do que ela pensa. Hoje, quando olho para trás, não sinto arrependimento, sinto orgulho. Orgulho de ter transformado dor em força, abandono em coragem, silêncio em voz. Orgulho de ter mostrado com firmeza que não se trata de vingança cruel, mas de justiça, a justiça de uma vida inteira dedicada, finalmente reconhecida. E se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta: eles me deixaram no aeroporto, mas não sabiam que era eu quem decidia quem embarcava. Minha história não é só minha, é de todas as mulheres que já se sentiram invisíveis. É de todas as mães, avós, esposas que deram tudo e receberam quase nada. É de cada uma que já chorou em silêncio, esperando um olhar que nunca veio. A vocês digo: nunca aceitem ser tratadas como sobra. Nunca aceitem ser deixadas para trás. A vida nos dá poder, mesmo que escondido, e cabe a nós usá-lo. Não é vingança, é respeito, é dignidade, é autonomia. Hoje eu sei que não sou mais invisível. Eu recuperei minha voz. E com ela, coloquei cada um no seu lugar. Querida amiga que chegou até aqui, se essa história tocou o seu coração, se você já viveu algo parecido, ou se conhece alguém que viveu, escreva nos comentários. Quero ouvir você, porque cada voz importa. Compartilhe quem é você, de onde fala e o que já aprendeu com a vida. E se essa lição fez sentido, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, continuamos juntas compartilhando histórias que nos fortalecem. Porque a vida pode tentar nos silenciar, mas quando falamos juntas, nenhuma de nós será invisível.